Ministério Ser Feliz. Ok? Ok, irmãos? O tempo mudou, evoluiu. É um método nosso de avançar, das igrejas avançarem para a glória de Deus. Nós vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até agora. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E, voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus discípulos os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos, que o traidor se aproxima. O tema dessa mensagem é: vigiai e orai. Amém? Vigiai e orai. Irmãos, eu tirei aqui 7 pontos, eu vou tentar ser bem breve aqui nesses 7 pontos, dentro desse texto que eu li, para a nossa meditação. Mas antes eu quero contar uma das minhas historinhas, daquelas bem boas. O pastor até tremeu ali. Mas, quem aqui nunca dormiu num ônibus? Entra no ônibus, encosta e dorme. Quem aqui nunca fez isso? Você nunca dormiu no ônibus? Você não sabe que gostoso que é. Tem gente que dorme, tem gente que entra no ônibus, dorme, e por incrível que pareça, ele acorda um ponto antes. Mas tem uns que todos os dias o motorista tem que acordar ele. Aqui, chegou, né? Quantos aqui já não aconteceu isso, né? Entra no ônibus, dorme, e aí o motorista lá no final fala assim: ei, já chegou no final. Ah não, então vou voltar com você. Porque o ônibus é um lugar muito gostoso para dormir, né? Você chega assim, você não entende. Isso é uma vibe só nossa, que chega no ônibus e, né? Então, dormir no ônibus cada um tem a sua história, né? Tem gente que todo dia chega no final do ônibus mesmo, não tem jeito. Ele já virou freguês no final do ônibus. Passa direto mesmo. Cada um tem gente que consegue dormir em pé. Nota, tem gente assim. Tem gente que consegue dormir em pé no ônibus. Tem um vídeo no YouTube, já viu um rapaz no metrô? Ele dorme em pé. Ele dorme mesmo, ele vai descendo e volta. Como que pode? Então, é uma vibe que
que cada um tem a sua história, né? Muita gente tem história aí os mais antigos, igual eu, assim, né? Tem história até da marmita cair, né? Tá lá dormindo, a marmita cai, dedo sai rolando, né? Estou falando de negócio, é só nossa linguagem. Tem gente que não sabe, não entende, não vai entender isso, que é levar uma marmita dentro de um ônibus. Não, essa turma hoje está bem para frente, né? Só nós que vamos entender isso, né? Então, nós tiramos aqui 7 pontos nessa leitura para a nossa meditação, vigiar e orar. E o primeiro ponto que nós pegamos aqui é para que nós não entremos em tentação. Ele está dizendo aqui, não é para cair em tentação, entenda uma coisa, hein? Não é cair na tentação, ele está dizendo não entrar nela. Porque é uma diferença em cair e participar dela, caminhar no meio da tentação, né? A gente tem que ficar esperto até mesmo para não entrar na tentação. Se o rato soubesse que a ratoeira ia pegar ele, ele não passava nem perto. O rato, você coloca lá um negócio lá, ele está indo para a ratoeira assim, você já sabe que vai pegar, mas se ele fosse, não, aqui eu não vou nem passar perto. Então, muitas vezes, nós, na primeira lição aqui, é para que nós nem entremos, nem passamos. Quando vê, tem que fugir. Quando José, ele foge, né? Ele foge de uma tentação, diz a Bíblia que ele larga até a sua roupa para trás, sua capa para trás. Quer dizer, ele não quis nem saber. Então a vigilância na nossa vida tem que ser uma vigilância esperta. Temos que estar espertos na vigilância. Segundo ponto aqui que eu quero falar com vocês é que o Espírito, ele está pronto. É engraçado, mas o Espírito está pronto. Nós somos divididos em espírito, alma e corpo. E o Espírito está pronto. Entenda isso. O Espírito está alerta, o Espírito não dorme. Mas a nossa alma vacila e o nosso corpo cansa. O nosso corpo, ele é atraído. O nosso corpo, o que mais atrai a nossa vida, mais é o corpo. Tudo, a Bíblia diz que a cobiça dos nossos olhos é que nos atrai as coisas. Então a gente tem que ficar esperto com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente está olhando. Temos que ter cuidado com os nossos olhos, porque o Espírito está preparado o tempo todo. Mas os nossos olhos, tem hora que nós temos que desviar os olhos de qualquer coisa que vai nos atentar. Até mesmo de uma vitrine, de uma coisa barata que pode sair cara. Até mesmo de uma coisa que você compra, que depois você vai jogar num canto lá e que não vai fazer uso. Então, essa vigilância, o Espírito, ele está pronto. Diga, o Espírito está pronto. Coloca para mim Gálatas 5:7 lá em cima, 5:17. O Espírito, ele está pronto. 1 está preparado e 2 vive em constante guerra. A alma e o nosso corpo, eles vão viver em constante guerra. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós morarmos nesse corpo aqui, nós seremos tentados. Não deu? A Bíblia diz que um cobiça contra o outro. O espírito luta com a carne vai lutando contra o espírito. É uma briga constante. É uma guerra. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui, que é Gálatas 5:17, que o espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca.
luta, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma guerra. Meus irmãos, nós vivemos numa guerra constante. Nós vivemos numa batalha constante. A carne é fraca. A carne sempre será fraca. Então não adianta, essa luta sua, minha, nossa, enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos essa luta constante. O quarto ponto aqui é: oremos para buscar o não de Deus. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque nós temos que orar a Deus, vigiai e orai. Nós temos que orar a Deus, para que Deus fala com a gente assim, ó: não entra aí. Eu não aprovo. Vigiai e orai. Nós temos que orar para o não de Deus. Sabe por quê? Porque o sim nós já temos. O sim nós já produzimos ele em nós. Fala a verdade, toda vez que nós vamos orar a Deus, nós estamos pedindo um sim dele. Nós estamos falando, ó Deus, aqui eu estou te pedindo, mas é sim. O Senhor. E muitos de nós, quando nós não aceitamos o não de Deus, nós mesmos provocamos o sim, e dizemos, não, foi Deus que falou com a gente, comigo. Você já percebeu que nós não oramos para o não? Oh, Deus, fala não nesse negócio, Deus, por favor, porque o meu sim já está aqui querendo falar, né? Tem gente que fala assim, se eu passar debaixo daquele poste, ele piscar 3 vezes, é porque Deus falou sim. Se acontecer de eu passar ali e o irmão falar oi, é porque foi Deus. Tem um rapaz na nossa época, ele falou que Deus mostrou a ele que a menina era a esposa dele. A Denise até rindo, né, Denise? Mas como é que Deus falou que era assim? Não, eu sonhei com o dedinho da mão dela. Você lembra dessa história? Eu sonhei com o dedo da mão dela. Então nós temos que orar, não só vigiar, mas nós temos que orar até Deus falar, irmãos. Porque nós produzimos as respostas. Jesus, ele vai, leva os discípulos com ele, e quando ele volta, o que esses discípulos estavam fazendo? Hein? O que os discípulos estavam fazendo, gente? Dormindo. A gente quer ouvir Deus dormindo o tempo todo. Eu vou dormir ali para Deus falar comigo. Nós temos que ouvir essa voz. Então, nós temos que orar. O quarto ponto é que nós temos que orar para o não de Deus. Oh Deus, eu vou aceitar o seu não. Oh Deus, eu vou aceitar o seu não. Eu vou aceitar o Senhor me barrar. Fala a verdade. Quantos de nós aqui não entramos em uma coisa e falamos que foi Deus que falou sim, depois nós, foi Deus nada. Foi Deus nada. Jesus, ele disse, se possível, faça a minha vontade. É verdade. Porque ele não queria a vontade, ele queria a vontade dele, mas faça a tua vontade. Entenda o raciocínio bereana. Se possível, faça a minha. Porque ele estava falando como um homem. Ele era homem como nós. Ele era sujeito às mesmas paixões. Ele sabia onde é que ele ia passar. Quantas vezes nós temos que orar? Ó Deus, se possível, faz a minha, mas aqui a minha, que não seja a minha vontade.
mas que seja a tua vontade. Talvez essa é a oração que menos a gente faz, irmãos. É que menos a gente faz, porque ele ensina na oração do Pai Nosso: contudo seja feita a tua vontade, a tua vontade. Para quê? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Está doendo? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus foi crucificado na cruz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deram chicotada nele, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Traspassaram com uma lança, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós estamos passando luta, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você recebeu um não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está entendendo? Porque nós queremos é a nossa vontade, é nossa. Eu costumo dizer que se nós todos ganhássemos na loteria, ia dar menos de R$1 para os crentes, tudo. Já pensou se os crentes, Deus revela para nós os números, Deus revelasse para todo mundo da Mega Sena da virada, aí os crentes tudo ganhasse, ia dar menos de R$1, porque todos são filhos. Eu não vou dar só para o seu, se você quer eu vou dar para o meu outro filho, que vou dar para o outro também. Dia desse eu estava vendo um vídeo na internet, o pastor revelador, esse pastor revelador que as pessoas vão atrás dele, ele estava pregando e falou assim: quem é que joga na cena, na Mega Sena? Aí o irmão levantou a mão, ele: 2, 7, 14, 30 e 25, pode anotar aí. E tem gente que vai atrás desses pregadores. E tem gente que gosta de uma revelação, irmão. E ele falou, revelou o número. Olha, eu falei o número aqui, não anota não, hein? Revelei nada. Não revelei nada. O quarto ponto é que nós não sabemos orar como convém. Fala a verdade. Você sabe orar? Jesus disse: vós não sabeis orar. Nós não sabemos orar como convém. Nós oramos, irmão, só o que nos interessa. Quem aqui hoje orou para a salvação das nações? Viu? Nem eu. Sério. Quem aqui orou hoje para a salvação do seu vizinho? Ó, um ali, ó, glória a Deus, 2, 3, 4, 5, já melhorou. Nossa, nós não sabemos orar, irmão, nós só queremos orar: me dá, danoninho, dá. Quase que eu cantei a música todo dia, mas eu esqueci. Mas fala a verdade, nós só sabemos pedir. A nossa oração já começa assim: Senhor meu Deus, meu Pai, me dá, eu quero, me dá isso, me dá aquilo outro, e eu quero isso também, e que o Senhor possa me dar isso, e aí a gente não recebe nada, porque a gente não sabe orar, a gente não clama, a gente não troca uma ideia com Deus, a gente não... Oh Deus, bom dia, obrigado Senhor pela vida. Como diz a música que estavam cantando aqui, eu lembrei do texto, que diz: nos últimos dias, eu, Senhor, derramarei fome e sede sobre a terra, mas não fome de comer ou beber água, mas é fome e sede pela minha palavra. Estavam cantando o hino ali, eu lembrei do texto. Ou seja, nós às vezes cantamos aquilo ali e não sabemos nem o que está escrito.
Mas nós não pedimos: Senhor, me dá sede pela palavra, me dá sede, me dá fome da palavra. Nós não sabemos orar nos nossos interesses, são interesses pessoais, não vai funcionar. Quando quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Se nós não sabemos o que nós queremos, qualquer coisa, Deus, nós temos que saber, nós temos que especificar. Eu gosto muito de lembrar da pastora, o que ela fez, quando ela pediu a Deus para mandar o gato dela, o homem em cima de um cavalo, um príncipe. Olha o que Deus mandou, vai reclamar com ele. Mas ela disse: eu quero um homem alto, bonito você pôs não, né? O primeiro que ela colocou lá: seja temente a Deus. Mais crente que ela. E ela é bereana, hein? Sentou em cima. Gente, mas olha aí, ela escreveu no papel, rapaz. Você entende? Sabia o que queria, sabe o que quer, sabia o que queria. Entende? Muitas vezes a pessoa coloca no primeiro quesito, coloca bonito, né? Coloca rico, coloca não sei o quê, mas ela colocou temente a Deus. Obrigado, Deus. Deus reconhece isso, a Ele só lhe dê glória, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Então nós temos que saber o que nós queremos, e às vezes orar especificamente, e velar em cima daquela oração, com a vigilância e com a oração em cima do que você quer. Quando orar, abra o seu coração para Deus, ou seja, rasga o seu coração diante de Deus. Rasga, abra mesmo, diante do Senhor. Eu estou sendo bem rápido aqui, porque é o nosso horário, mas os 5 pontos aqui, ele levou umas pessoas para orar com ele. Ele disse, ele levou amigos, ou seja, torne-se um amigo de Jesus, porque um amigo confia num amigo. Ele levou amigos para orar com ele. Você está entendendo? Nós temos que nos tornar amigos de Jesus. Jesus não pode ser um amuleto na sua vida. Jesus não pode ser aquele que na hora do aperto você chama ele. Ele tem que ser um amigo que entra com você onde é preciso entrar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Torne-se não somente um crente, mas torne-se um amigo chegado de Cristo. Vira amigo de Jesus, gente. No amigo a gente não esconde as coisas dele, não. Amigo é chegado, você chama ele para conversar, para trocar ideia. O 6º ponto aqui: o mundo está em um sono profundo. Quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. Isso fala do mundo, irmãos. Isso fala o mundo está em um sono profundo. A igreja não pode dormir igual o mundo está dormindo. Igreja, não durma, igreja, não fica ali, porque ele foi orar, e os discípulos cansaram de ficar esperando. Muitas vezes a pessoa fala: nossa, Jesus está demorando a voltar, eu vou desanimar. Jesus está demorando, eu estou cansado de ir na igreja, eu estou cansado de servir a Deus, eu vou dormir, e dorme no ponto, e entra por um descanso que não é dele, e fica ali aquela pessoa fria. Deixa eu falar com você aqui um negócio aqui, a conversa de Jesus é com os perseverantes. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo.
A conversa de Jesus é com os perseverantes. Pode estar difícil, pode estar com dificuldade, pode estar passando a luta que vier, seja perseverante, não para não. Ele não falou que seria fácil. Quantas lutas você passa? Permanece. Pode estar um dia difícil na sua vida, permaneça. Você pode estar passando a maior tribulação da sua vida, permaneça. Isso vai passar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Lembra de uma coisa, não durma como o mundo está dormindo, porque você não é deste mundo. Você não é deste mundo. A partir do momento que você se alistou nesse exército, nós somos de lá, é para lá que nós vamos. Nós somos somente peregrinos nessa terra. Vai chegar um tempo que nós seremos arrebatados deste lugar. Amém? O sétimo ponto e último aqui, vele pelo seu chamado. Orai e o quê? Vigiai. Vele pelo seu chamado. Por 3 vezes, Jesus fez a mesma oração. Presta atenção, por 3 vezes ele fez a mesma oração. Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha, faça a sua vontade. Por 3 vezes ele fez essa oração, irmãos. Imagina o coração dele. Agora, o que eu quero dizer com isso? Você já encontrou o seu chamado? Porque você precisa de velar por aquilo que Deus te deu. Eu encontrei o meu chamado. Eu encontrei 4 chamados na minha vida. Você vai pensar no seu chamado agora. Que eu sempre tenho que velar por eles. Primeiro chamado que eu fui chamado para ser esposo. Eu tenho chamado para ser esposo. E eu tenho que velar para ser um bom esposo. O segundo chamado que eu fui chamado para ser pastor. Então eu tenho que velar para ser um pastor. Vigiar para ser um pastor. Terceiro chamado, eu fui chamado para ser pai. Amém? Eu sou pai. Então eu tenho que velar para ser um pai. E o meu quarto chamado, que é um dos mais difíceis, eu fui chamado para ser um pacificador. É muito difícil ser pacificador. O pau está quebrando, eu tenho que entrar lá no meio. Oi, gente, não é bem assim não. Nossa, o mundo está caindo e eu estou lá assim. Vou esperar a hora de entrar. Isso é difícil. Porque o pacificador, se ele entrar de uma vez, ele vai entrar errado. Se eu entrar, eu vou entrar igual Pedro. Eu já vou pegar um facão, já vou sair cortando orelha e cabeça e barriga, e já vou partir, eu já entro assim. Aí eu tenho que entrar pacificando. Isso é um chamado, irmão. Você está achando o quê? Eu pergunto para você, você descobriu quais são os seus chamados, que você tem que velar sobre ele? Vigiai em cima daquilo que você foi chamado para fazer. Para exercer esses 4 ministérios, eu preciso orar e preciso de vigiar. Você, para ser quem você é, você precisa vigiar e orar, porque os urubus, eles estão em cima de você, tentando, o tempo todo. Abraão, ele fez um sacrifício, numa noite, ele deixou aquele sacrifício, e ele ficou a noite toda velando sobre o sacrifício, a noite toda. Pela manhã, sabe quem foi visitar ele?
as aves de rapina. Elas viram aquele sacrifício, opa, vamos lá. Aí ele ficava, show, opa, velando pelo sacrifício. Nós temos que velar para o chamado que Deus nos colocou em cima dele. Sabe de uma coisa? A salvação é individual. Deus te chamou no individual da sua salvação. O marido não vai salvar a esposa, mas a Bíblia diz que ele vai santificá-la, mas ele não vai salvá-la. A esposa vai santificar o marido, mas ela não vai salvá-lo. A salvação, ela é individual. Vele sobre a sua salvação, porque assim diz o Senhor: 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. E nós temos que velar, vigiar. Espera aí, eu estou indo ou estou ficando? Já pensou? Acordar de manhã, abrir o olho e a sua esposa não está do seu lado, seu marido não está, não foi trabalhar, não foi pescar, não foi nada, e foi para a eternidade. Nós temos que orar e vigiar. Por mais simples que sejam o seu chamado, você precisa velar sobre ele. Ao descobrir, comece a vigiar e a orar, para que não é cair não, para que não entreis na tentação. Você vai receber ofertas na sua vida. Muitas pessoas recebem as ofertas. A Bíblia diz que o diabo chegou diante de Deus e Deus perguntou para ele: de onde você vem? Ele disse: de rodear a terra e de ver o que nela tem. As ofertas chegarão. Não vem, não estou aqui te metendo medo nem nada. Eu estou dizendo para você: vigia e ora. Vigiai e orai para não entrar nesta oferta, que ela vai bater as nossas portas. E ela vem de qualquer lado. Ela vem de qualquer lado, você nem imagina. O Senhor, a palavra para os nossos corações nessa noite é: vigiai e orai. Arregala os seus olhos